Irmãos, esse salmo é um salmo comprido, um salmo de 50 versículos. É um salmo que, apesar das palavras poéticas e das repetições de muitas situações que Davi escreve ao longo desse salmo, a gente percebe que existe um fundo nele que expõe verdades bastante simples para nós. Na introdução desse salmo, a gente vê que é um salmo de Davi, como a própria inscrição inicial, o seu título já nos instrui, é um salmo de Davi. Ele é um cântico de louvor a Deus por um grande e final livramento concedido não só a ele, Davi, mas a toda a nação. Esse salmo, meus irmãos, ele, com poucas diferenças e algumas alterações de palavras, você encontra o mesmo texto em 2 Samuel capítulo 22. Ali você encontra 51 versículos, um a mais do que o Salmo 18, que tem 50 versículos. E a gente percebe que então o primeiro versículo de 2 Samuel capítulo 22, o versículo 1, é, com poucas alterações, o título desse salmo. Então a gente vê que Davi aqui escreveu o salmo, ele mostra esse salmo, ele apresenta esse salmo. E no nosso formato bíblico, no cânon que você tem na sua mão, eu tenho na minha mão, você encontra o Salmo 18 com 50 versículos. E o título desse salmo, quando ele diz ao mestre de canto, o Salmo de Davi, e vai por aí adiante, é o primeiro versículo de 2 Samuel capítulo 22. O contexto que aconteceu, que Davi escreveu esse salmo, algumas pessoas dizem que ele escreveu esse salmo quando estava para assumir a coroa em Israel, após a morte de Saul. Outros dizem que não, foi escrito mais para frente. E outros ainda dizem que esse salmo foi escrito quando Davi assumiu o trono de Israel, mas ele não teve a oportunidade de cantar ao longo de toda a sua vida, ele foi cantar na sua velhice. Calvino fica com essa terceira opção, que pode ter sido escrito em qualquer outro momento da vida de Davi, mas que ele cantou realmente esse salmo quando ele estava velho. Obrigado, irmão. E se você vai até o livro de 2 Samuel, você vê o capítulo 22, que é exatamente esse salmo, com poucas diferenças, mas se você ler um pouquinho antes do capítulo 21 de 2 Samuel, ele mostra que numa das últimas batalhas de Davi, quando ele está para enfrentar um dos descendentes dos filisteus, é um gigante, quase que ele bate as botas, e o grande inimigo atacou Davi. E se não fosse a ação dos seus auxiliares, ele teria morrido, por causa da sua incapacidade de reação já, provavelmente pela sua velhice. Capítulo 21 de 2 Samuel. E aí os seus súditos e os seus generais e os seus companheiros de guerra falam assim: olha aqui, Senhor, te dou cartão vermelho, o Senhor nunca mais vai guerrear conosco. O Senhor não vai mais partir para a guerra, porque, você já pensou? Apagar a lâmpada de Israel? Então era um momento de velhice. Davi já estava chegando no fim da sua vida quando ele cantou esse cântico. Aí veio o capítulo 22, 2 Samuel, que é exatamente o Salmo 18, com poucas diferenças, como eu já disse. E no capítulo 23, você já vê no primeiro versículo do capítulo 23, 2 Samuel, diz que são as últimas palavras do rei Davi. Então é bem provável, sim, que esse salmo ele tenha cantado já velhinho, já na sua aposentadoria, né? Como rei de Israel, já no fim de sua vida. É um salmo que você vê ali quando ele já era incapaz de acompanhar o seu exército, e todo esse texto que nós vimos aí, desde o capítulo 21 de 2 Samuel, nós não vamos ler, e o capítulo 23 comprova isso, e o salmo está bem no meio, né? Então a gente acredita que ele cantou, até porque ele diz que foi quando o Senhor, no próprio título aí, você vê no título, né? Nessa versão que nós temos aí da Ara, ao mestre de canto, o Salmo de Davi, servo do Senhor,
ao qual dirigiu ao Senhor as palavras desse cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Aí então ele canta, né? Ele canta esse cântico. Essa inscrição nesse título do Salmo, antes de começar o Salmo, você vê quantas informações esse título pode nos trazer, né? Aqui a gente vê também que ele diz que foi quando o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e de Saul. Não quer dizer necessariamente que ele estava naquele momento, quando ele escreveu o Salmo, sendo livre de Saul, porque depois de Saul, ele teve muitos e muitos e muitos outros inimigos. Só que o principal inimigo de Davi foi Saul. Foi o inimigo mais dolorido que ele teve que enfrentar, se é que nós podemos dizer enfrentar, porque na verdade, pessoalmente, ele não quis enfrentar Saul. Ele fugiu de Saul. Mas ele menciona Saul aqui, não porque ele estava acabando de assumir o trono e Saul foi morto e ele assim estava livre para assumir o trono com paz. Mas porque Saul foi um fantasma na vida de Davi durante muito tempo. Até parentes de Saul perseguiram Davi. Gente da tribo de Saul, dos benjamitas, perseguiram Davi. Então, o principal inimigo do coração de Davi foi Saul. Até porque Davi nunca quis ter Saul como seu inimigo. Ele o amava como seu rei. Então aqui, irmãos, depois a gente vai fazer uma analogia, foi fantástico esse salmo, quando você vê que, através da vida de um homem, Davi, você vê o projeto de Deus, comparando a vida de Davi, e depois você vê a vida da igreja, Cristo e a igreja, impressos ali nas circunstâncias da vida de Davi. Então era isso que estava acontecendo. Quando ele menciona Saul, ele diz que era o pior de todos os seus inimigos que o salmista teve que enfrentar. Outra coisa que a gente tira do título ainda desse salmo, os irmãos estão um pouco assustados, né? Acho que eles estão falando, hoje vai até meia-noite. Então, calma. É que o título tem muita informação e ele já nos dá um grande pano de fundo para a gente esclarecer o salmo. Quando Davi fala assim, ele se autodenomina neste título, servo do Senhor. Ele diz aí, servo do Senhor. Davi, servo do Senhor, ao qual dirigiu ao Senhor essas palavras. Né? Então ele se intitula servo do Senhor. O que é que Davi quer dizer aqui com isso? Davi quer dizer o seguinte, nas palavras de Davi, ele quer dizer três coisas aqui. Em primeiro lugar, ele quer dizer o seguinte, não usurpei o reino de Israel temerariamente, não, fazendo valer minha própria autoridade. Ele não tinha nenhuma, ele era um pastorzinho. Mas simplesmente agi em obediência a uma ordem de Deus, dada através do profeta Samuel, que era um respeitado profeta de Israel. O que Davi queria dizer? Eu sou servo do Senhor. É isso que ele quer dizer. Eu não roubei o trono de Saul. Não fiz isso. Eu só fiz o que Deus me mandou. E isso vocês sabem, Israel. Porque foi Samuel que me ungiu. Nem isso eu procurei. Eu estava quieto, tranquilo, pastoreando as ovelhas do meu pai. Quando alguém foi me chamar, e quando eu cheguei em casa, tomei um banho de óleo. Nem entendi direito o que estava acontecendo, como um adolescente. Mas assim Davi foi ungido rei. Segundo lugar, o que Davi quer dizer como servo do Senhor? Com as suas palavras, ele quer dizer o seguinte, é uma posição por demais elevada para mim. É muito grande ser rei. É uma posição por demais elevada para mim. Por isso, não sou rei por minha própria iniciativa. Ele nunca buscou ser rei. Mas fui escolhido por Deus para isso. Ele diz, é muito grande ser rei, gente. Eu não quis isso. Entendam, Israel. Parem de me perseguir.
Porque eu não estou fazendo isso por minha iniciativa. Vocês são prova de que eu nunca levantei um dedo contra o meu amado rei Saul. Eu sou apenas servo do Senhor. Só isso. Em terceiro lugar, nas palavras de Saul, de Davi, ele quer dizer o seguinte, que apesar de tantas vitórias e conquistas, de possuir dignidade e riquezas como rei, minha maior honra e alegria é ser servo do Rei dos Reis. Eu dou muito mais valor, não que ele esteja dizendo assim, eu não quero ser rei, não é isso que ele quer dizer, mas ele quer dizer como servo do Senhor, que é muito mais honrado do que ser rei de Israel. É isso que ele quis dizer como servo do Senhor. Irmãos, em resumo, esse salmo aqui, ele vai nos mostrar a economia de Deus em 8 partes. Nós vamos dividir em 8 partes. Nós não vamos ler de novo os mesmos versículos, mas parte por parte os irmãos podem anotar depois o que a gente vai falar aqui. A gente teve que fazer resumo para poder enxugar o máximo possível e chegar, quem sabe, naquilo que possa ser aplicável para nós como igreja nessa noite. Então, ao longo da vida de Davi, nós vamos aplicá-la a Cristo e a igreja. Nós vamos aplicar a vida do crente. E nós vamos ver aqui todo o plano de Deus ao longo desse salmo, que explica a vida de Davi. Foi uma vida de muita luta, de muito sofrimento, de muita guerra, mas de vitória. Né? E essa é a economia de Deus para com os seus eleitos. Vamos ver isso, então, apontando para Cristo e sua igreja. Primeira parte desse salmo. Você encontra aí versículos 1 e 2. Se você quiser anotar, para depois conferir os versículos em casa, seria interessante. Versículos 1 e 2. Primeira parte da economia de Deus. O Senhor Deus, como o único... Aqui a gente encontra a seguinte verdade. O Senhor Deus, como o único e suficiente, digno objeto de amor e de culto, cujo caráter magnífico sobrepuja a qualquer adjetivo conhecido pela raça humana. Esses versículos expressam a razão final da criação de todas as coisas. Em 2 versículos, Davi quer dizer o seguinte: eu não consigo qualificar Deus. Eu escrevi um monte de coisa. Ele é meu rochedo, ele é meu baluarte, ele é meu salvador. Mas tudo isso ainda é pouco para Deus. Por isso, eu o amo. Irmãos, o objetivo de tudo o que foi criado é glorificar a Deus, gozando plenamente. Nesses 2 versículos você vê isso. Davi está dizendo o seguinte: eu o amo simplesmente pelo que ele é. Eu o adoro. Então, em primeiro lugar, primeira grande verdade da economia, do plano de Deus, ele só criou tudo que existe para a glória dele mesmo. Ele criou tudo que existe para a sua alegria. E ele criou tudo que existe, demonstrando amor à criação, para que a criação, e em especial, o seu povo eleito, o ame acima de todas as coisas. Esse é o primeiro e maior de todos os planos de Deus, de todo o plano de Deus. É que tudo o que existe ame a Deus. Então Davi começa: eu amo o Senhor. Simples assim. Tudo foi criado para amar e glorificar ao Deus, Criador de todas as coisas. Primeira parte. Segunda parte, vai dos versículos 3 a 6. Nos versículos 3 a 6, Davi descreve uma luta muito grande e existem inimigos aqui que ele descreve. E com palavras muito sérias. Então, nessa segunda parte, a grande verdade do projeto de Deus: seu povo não está isento de inimigos. Não é porque somos povo eleito de Deus que nós nunca teremos de lutar contra inimigos. Grande verdade do projeto de Deus. Então, nesses 4 versículos, de 3 a 6, você entende o seguinte: Deus é o preservador do seu povo eleito num mundo de hostilidades e inimizades impostas pelos ímpios
E não só pelos ímpios, mas também pelo inferno. O inferno existe, irmãos, é uma realidade. Quando Davi fala que ele está sendo perseguido por laços do inferno, por laços de morte, torrentes de impiedade, ele fala laços de morte, torrentes de impiedade e cadeias infernais, correntes infernais. Ele está querendo dizer assim, aplicando para a vida da igreja, a igreja luta contra os ímpios, contra a impiedade de homens e contra a ira incalculável das hostes espirituais. Existe sim uma luta espiritual. Isso nunca foi negado no projeto de Deus. Nunca. O próprio salmista, no Velho Testamento você vê várias menções a respeito de Satanás, a respeito dos seus anjos, a respeito do inferno e também a respeito dos ímpios que se opunham severamente contra o povo de Israel. Então, esses termos, laços de morte, torrentes de impiedade, cadeias infernais, são termos que demonstram todo um exército inimigo cercando os crentes. Não só de pessoas, mas de hostes espirituais também. Então, o que você extrai desses 4 versículos? O seguinte: há, sim, uma batalha espiritual que nos atinge. Há, sim, uma batalha espiritual que nos atinge. Nós não podemos negar isso, irmão. Há, sim. E isto é, sim, projeto de Deus. Você consegue entender isso? Pois é, eu também não. Por isso que esse salmo é maravilhoso. Ele nos mostra a saída, mas Deus não se vê na obrigação de explicar nada para ninguém, inclusive, por que ele criou Satanás? Para nos atrapalhar. Mas existe um projeto. E é soberano. E é maravilhoso. Terceira parte. Vai dos versículos 7 ao versículo 15. Do versículo 7 a 15. Terceira parte. O que é que Davi nos ensina? Davi, nesse trecho, ele envolve toda a criação como ferramentas auxiliares de Deus para cumprir sua vontade soberana. São termos que demonstram que o exército divino é infinitamente mais poderoso que o do inimigo. Deus está usando a natureza. Olha só. Deus está usando o que é natural, ou a natureza, para cumprir sobrenaturalmente seu projeto. E na prática, demonstrar sua grandeza e invencibilidade na proteção dos seus eleitos. Vamos trocar tudo isso em miúdo? Deus usa seres animados e inanimados, minúsculos ou gigantescos, no cumprimento de seus projetos eternos. Isso é um plano maravilhoso de Deus, irmãos. Quando Davi começa a falar que Deus troveja, você vê o versículo aí, quem que pode dizer, eu não posso dizer assim, eu vou trovejar hoje sobre vocês, meus irmãos. Quem que troveja? Quem que pode conjugar esse verbo? Só Deus. Deus troveja. Ali fala que ele usa ventos terríveis, terremoto, fogo, tempestade, raios e trovões. E tudo para cumprir os seus propósitos. Então, resumindo nesses versículos de 7 a 15, você vê Deus agindo soberanamente, usando tudo que existe para cumprir os seus propósitos. E nos dá uma grande tranquilidade. Quando a gente, às vezes, acontece de chover forte e inundar nossa casa, e a gente fica muito chateado com isso, mas quando a gente consegue olhar um pouco mais para o alto, e a gente vê assim, Senhor, o Senhor tem um plano com isso. Com tudo isso, o Senhor tem um plano. E ainda o Senhor pode usar tudo isso para o meu bem. Isso que é grande demais. Por isso que Paulo fala, ele escreve em Romanos, quão grande é a tua sabedoria. Seus planos são insondáveis. Seus juízos são inescrutáveis. Que sabedoria é essa? Então, essa terceira parte é isso. Mostrando que Deus é soberano e usa a natureza do jeito que Ele quiser
para cumprir os seus propósitos. Ele é Senhor de todo o universo e de tudo que há de criação. Em quarto lugar, a quarta parte, você encontra do versículo 16 até o versículo 24. Vocês estão anotando, né, para conferir em casa depois, né? Do versículo 16 até o versículo 24, nessa quarta parte desse salmo, a gente entende o seguinte, que Deus libertou um povo para ser santo e irrepreensível na sua santa presença. No projeto de Deus, seu povo é disciplinado para andar nos seus preceitos e guardar os seus caminhos, honrando a aliança com Deus. Resumindo, Deus predestinou um povo para si mesmo e o chamou, e o justificou, e o glorificou. Então, nesses versículos, você vai encontrar Davi falando sobre a sua própria justiça. Deus retribuiu-me segundo a minha justiça. Só que essa justiça era uma justiça esperada de um servo de Deus. Irmãos, Deus espera da sua igreja que ela haja e ande em justiça e santidade. A primeira coisa que Deus falou para o povo de Israel, quando libertou o povo de Israel do Egito, ele diz, para que o povo seja santo como ele é santo. Então a igreja foi chamada para ser santa, para andar em justiça. Essa passagem da vida de Davi retrata isso, e você aplica isso na vida da igreja. Existe sim no projeto de Deus um povo que ele olha para esse povo como a menina dos seus olhos. Porém, essa menina dos seus olhos, ele exige que ela seja santa, que ela seja pura, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Esse é o projeto de Deus para com a igreja. Em quinto lugar, dos versículos 25 até o versículo 29, a gente vê a justiça de Deus aplicada coerentemente e infalivelmente sobre o justo e sobre o perverso. Ele diz que ele, para com o puro, te mostras puro. Com o benigno, te mostras benigno. Com o íntegro, também íntegro. Mas com o perverso, inflexível. O que isso nos transmite? Na economia de Deus, na sua lei e no seu projeto, é simples assim. É a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Irmãos, isso é mais certo e líquido do que qualquer outra coisa que você possa ter na vida. Diante de Deus, Ele é tão bom que você não colhe nada mais do que você plantou. Ele é tão justo, tão perfeito, que é isso que acontece. É isso que ele fala nesses versículos, de 16 a 24. Então, ele mostra, agora nós estamos 25 a 29. A justiça, então, versículo 25 a 29, certo? A justiça de Deus aplicada coerentemente e infalivelmente sobre o justo e o perverso. A lei da semeadura é inflexível. Aqui está um dos princípios mais importantes para a humanidade, e é verdade. Esse é um princípio infalível, irmãos, para toda a humanidade. Deus salva os humildes, mas abate os altivos e soberbos. Isso é uma lei de Deus. É uma lei infalível, irrevogável, justa e boa. Deus se coloca ao lado do que humildemente se submete a Ele e o livra. Então, trocando em miúdos, essa passagem de 25 a 29 significa o seguinte: a justiça do povo de Deus que lhe dá vitória, essa justiça do povo de Deus, só existe pela graça de Deus. Nós não somos justos em nós mesmos ou por nós mesmos, mas só somos justos pela graça de Deus. Se existe um povo justo, e existe, só é justo porque foi justificado por Deus em Cristo Jesus. E não há um justo sequer fora de Cristo Jesus. Se nós não estamos em Cristo, nós não somos justos aos olhos de Deus. Então, essa vitória, que Deus deu vitória e livramento, como Davi fala, por causa da minha justiça, isso acontece por graça. Só pela graça de Deus somos justos.
E essa justiça, que só existe pela graça de Deus, essa justiça, que traz luz sobre suas trevas. No caso de Davi, ele está falando que Deus trouxe luz sobre as minhas trevas, concedendo-lhe a vitória final pela fé. Aqui, irmãos, a gente vê isso. Davi só se considera justo porque Deus trouxe luz sobre a sua vida. E luz, na Bíblia, também significa justiça. Trazer luz, verdade, para que ele ande em justiça. Então, esse é mais um dos projetos de Deus. Que Deus exige do seu povo que viva em justiça. Mas essa justiça só é possível se nós nos apegarmos a Cristo, se nós nos apegarmos a Deus e se nós estivermos dentro da igreja, que é o único povo justo aos olhos de Deus. Fora da igreja, não há ninguém que possa ser considerado justo ou justificado por Deus. Não há. Só o povo de Deus. Na igreja. Em sexto lugar, dos versículos 30 até o versículo 42, uma passagem também que assusta um pouco. Porque Davi começa a falar que Deus deu armas para ele, Deus treinou ele e ele liquidou os inimigos e ele arrancou sangue de todo mundo. Então é uma passagem até um pouco brutal, se você examina ela com mais detalhes. O que isso quer nos transmitir? Nesses versículos, em sexto lugar, do versículo 30 até o 42, Deus equipa o seu povo ao longo da história com toda a armadura divina, especialmente com sua palavra provada e perfeita, que Davi diz que aqui nesse trecho, que a palavra de Deus é provada e ela é perfeita, que é a espada do Espírito. Nossos equipamentos de batalha são, então, a palavra de Deus e a oração. E você encontra isso aqui, meus irmãos. Quando você vasculha ao longo desses versículos, você vê que Davi foi para a guerra. Existe um filme que nós assistimos que eu acho que é muito adequado, que nos ajuda a gente trazer uma realidade, ou pelo menos para a gente tomar como exemplo para essa verdade aqui, das armas que Deus concede ao seu povo. É um filme chamado Quarto de Guerra. Não sei se os irmãos assistiram. É um filme muito bonito. Ele fala sobre oração. Irmãos, ali no quarto de guerra é nosso campo de batalha. É através da oração que nós batalhamos contra tudo o que vem em hostilidade a nós e ao nosso Senhor. É no quarto de guerra. Então as duas armas que nós temos, que Davi menciona aqui, é a oração e a palavra de Deus. Duas armas de combate. Então, nesse trechinho, a gente entende que o povo de Deus sempre foi chamado ao quarto de guerra para a oração e súplica, tendo ao longo de toda a caminhada a palavra como lâmpada para seus pés e luz para o seu caminho. Meus irmãos, no projeto de Deus, Ele não deixou mais nada para nós esclarecermos as nossas dúvidas, olharmos para frente e termos luz para o nosso caminho, para nós termos alimento espiritual, para nós termos direção, a não ser a palavra de Deus. Desde o início até o fim, o último homem que nascer eleito de Deus, ele só vai receber as mesmas armas que hoje nós temos, que é a oração e a palavra de Deus. São as armas que Deus deu à sua igreja. Portanto, se nós estamos negligenciando essas duas armas, nós estamos correndo sério risco. Porque não tem outra para nós lutarmos contra todos aqueles inimigos que nós vimos agora há pouco, que Davi falou da vida dele. Que vai desde o menor ímpio até ao maior inimigo de todos, que é Satanás. E se nós não estivermos lançando mão dessas armas, nós estamos correndo sério risco. Nós insistimos nisso. A igreja insiste nisso. Cada membro deve tomar para si toda a armadura de Deus. Estude o capítulo 6 de Efésios e ele vai mostrar para você que, em resumo, as armas que você tem são a oração e a palavra de Deus. Todo crente precisa exercitar isso. São as únicas armas que no projeto de Deus Ele te deu para que você guerreasse as suas batalhas.
Então esse trecho de 30 a 42 quer dizer isso. Sétimo e penúltimo trecho, dos versículos 43 até o versículo 45, a gente percebe que Davi se mostra como o cabeça das nações. Isso representa claramente a igreja. A igreja do Senhor é a cabeça de todas as nações da terra. Se existe uma nação que Deus olha de uma maneira especial, chama-se igreja. A igreja de Deus é um povo. Pedro chama de um povo de propriedade exclusiva de Deus, povo peculiar. Apocalipse, João, quando escreve Apocalipse, ele mostra que ali existe um povo, que é o povo eleito e o sacerdócio real. Então, irmãos, quando Davi fala que ele tornou-se entre os estrangeiros cabeça de nações, ele está mostrando e aplicando isso, mostrando na igreja. O que isso quer dizer para nós? Que a igreja do Senhor é a cabeça de todas as nações da terra, que ecoará sua voz pela pregação do Evangelho. É isso que ele está mostrando aqui. É pela pregação do Evangelho que nós vamos vencer as nossas batalhas e que nós vamos conquistar os estrangeiros. Tira um pouco o foco de nações de outras línguas, mas coloca pessoas que ainda não conhecem a nação de Deus, ou o povo de Deus, que não faz parte ainda do povo eleito. Então, a igreja é chamada para ser essa cabeça das nações. E ela tem essa responsabilidade de ecoar a voz pela pregação do Evangelho, levando estrangeiros à escravidão do amor de Cristo e os rebeldes ao julgamento final. Quando nós proclamamos o Evangelho como cabeça das nações, como aquela voz que Deus está usando como seu representante aqui na terra, como posto avançado do exército de Deus na terra, no mundo hostil, quando a igreja proclama o Evangelho, ela não está somente operando para trazer outros eleitos, mas também ela está julgando os ímpios e incrédulos que permanecerão na sua incredulidade e através da pregação do Evangelho, eles tiveram a oportunidade de se converter ao Senhor e não fizeram, e isso já é prenúncio do juízo final. Isso é muito grande. É muito grande. Em último lugar, ainda para concluir esse trecho, a sétima parte, o Espírito de Deus usa e usará a igreja para revelar a multiforme sabedoria de Deus ao mundo. Você encontra essa grande verdade no livro de Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 10. Ele fala que é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus será conhecida de todo o principado e potestade. Igreja de Deus é um nome dado para o povo de Deus no Novo Testamento. E lá no Velho Testamento, quem eram os apóstolos do Velho Testamento? Os profetas e sacerdotes, que faziam a mesma coisa que os apóstolos e que agora os líderes da igreja fazem no Novo Testamento. Ou qual é? Pregar o Evangelho. Pregar a palavra de Deus. Então, na dispensação de Deus, o povo de Deus sempre foi incumbido dessa tarefa. De fazer o quê? Pregar a lei, ou o Evangelho de Deus. A lei no Velho Testamento. E as profecias. E o Evangelho no Novo Testamento. Isso é projeto de Deus. Quando a gente fala em projeto de Deus, parece que a gente quer ver alguma coisa muito, muito grande, né? Mas o projeto de Deus sempre foi Cristo e sua igreja. Simples assim. Este é o único e grande projeto de Deus. Cristo e sua igreja. Em último lugar, oitava parte, vai aí do versículo 46 até o versículo 50, a gente encontra aqui a vingança final de Deus sobre seus inimigos e inimigos do seu povo, e a exaltação dos eleitos para a glória eterna. Quando você vê Davi falando essas coisas, você aplica para a igreja. Porque você vê ali Davi falando assim, que Deus vive o Senhor em primeiro lugar, ele diz o versículo 46. Ele quer dizer, é uma expressão de vitória,
de um rei quando ele acabava de vencer uma guerra. Tipo, salve, ó rei, ou vive o Senhor, ou vive a rainha, ou o rei, né? A gente vê muito isso, né? Tem o hino da Inglaterra, o hino da Inglaterra é salve rainha. É mais ou menos isso. Vive, ó Senhor. Vive o Senhor. Então, ele está querendo dizer uma expressão de vitória final, derradeira e eterna. E ele está mostrando isso. Davi fala isso. Quando você vê, ele vê que Deus o livrou de tudo e de todos. Aqui ele já está trazendo à luz a eternidade futura. Ele está mostrando que ao longo do projeto de Deus vai haver guerra. Deus vai operar através do projeto dele para salvar o seu povo. Deus vai preparar o seu povo para que ele continue sendo santo. A nossa guerra não é, na verdade, diretamente contra o inimigo, não é diretamente contra pessoas, mas ela é contra aquilo que quer nos roubar de Deus, da sua palavra e da igreja, do convívio entre os irmãos, de uma vida de santidade e de uma vida justa aos olhos de Deus. Essa é a nossa grande guerra. Nós poderíamos resumir que a grande batalha ocorre na nossa própria mente, porque é aqui que nós formamos os conceitos de todas as coisas e onde nós tomamos as decisões. Eu vou seguir o Senhor ou eu não vou seguir o Senhor. Eu vou lançar mão da arma da oração e da palavra para guerrear a minha guerra contra o meu próprio coração corrupto e minha própria vontade de não seguir o Senhor, e vou guerrear contra mim mesmo. Ou eu vou me render aos fascínios de um mundo que está chamando minha carne para os prazeres do mundo e para eu me desviar da igreja e dos seus planos. Então, essa grande batalha ocorre dentro de nós mesmos, principalmente na nossa mente. Né? E ele então finda dizendo que aí vai chegar um tempo em que essa batalha será a derradeira. Nós vamos entrar para a terra prometida. Uma outra analogia muito bonita que expressa isso na vida de Davi é exatamente quando o povo estava escravo do Egito. Deus libertou do Egito, mas não levou diretamente para Canaã. Quantos anos eles passaram no deserto? 40 anos. 40 anos de guerra. Contra quem? Muitos inimigos? Não eram tantos assim. Quais eram seus próprios inimigos? Eram eles mesmos. Sua dura cerviz. Seus desejos carnais, a vontade de voltar para o mundo, ou para o Egito, a vontade de não seguir Deus, o desejo de conforto e de ter algo mais que não era necessário para quem está no deserto, e a desconfiança de que onde está essa terra prometida, hein? Será que vem mesmo? E mesmo quando os espias foram olhar a terra prometida e voltaram e disseram, ela existe? A maioria dos espias e a maioria do povo disse assim, existe, mas não vale a pena ir para lá tem gigante. Que luta que nós temos que ter com a gente mesmo, conosco mesmo. A gente tem que lutar conosco. Então, meus irmãos, vai chegar um dia, agora ele finda esse salmo, e no versículo 50 ele diz isso, que há uma finalização nessa luta, e aleluia por isso, porque se fosse eternamente só luta e luta e luta, nós não suportaríamos. Mas vai sim chegar o fim de todas as coisas. E Davi fala que é ele quem dá versículo 50, né? É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Ele simplesmente está dizendo que não vai ser comigo essa verdade. Davi não experimentou paz. Se você estuda 2 Samuel, quando ele cantou esse salmo, ele diz, Deus me livrou de todos os seus inimigos, dos meus inimigos, o que acontece? Logo em seguida, vem outro inimigo. E Davi velho tem que enfrentar mais um inimigo. O próprio filho queria usurpar o trono daquele que Deus havia prometido, que era para ser de Salomão o trono. O irmão de Salomão querendo roubar o trono de Salomão. E Davi teve que lutar. Quando o profeta Natã e Batseba chegam até o velhinho Davi na cama e falam assim, ó rei,
tu não prometestes que era para Salomão ser o seu sucessor? Pois é, tem outro querendo tomar o trono. Então, unge-o rapidamente. Passa para ele o bastão, antes que alguém tome o trono dele. Luta, e luta, e luta, até o fim. Então isso não se cumpriu plenamente na vida de Davi. Onde se cumpriu? Em Cristo. E vai se cumprir ainda em Cristo e na sua igreja. Nós vamos experimentar isso. Um dia nós vamos dizer assim, que Ele dá grandes vitórias à sua igreja e usa de benignidade com os seus ungidos. Com Davi, conosco e nossa posteridade para sempre. Um dia nós vamos poder dizer isso. Um dia nós vamos experimentar isso. Então, encerrando, a vingança final de Deus sobre os seus inimigos e inimigos do seu povo é a exaltação dos eleitos à sua glória eterna. Na consumação de todas as coisas, quando a posteridade de Cristo, o filho de Davi, reunir todos os seus eleitos, haverão cânticos de louvor e adoração, glórias e honras dadas por todos os séculos dos séculos a Deus e ao Cordeiro, o verdadeiro ungido de Deus, exaltando a grande e final vitória divina. Nós vamos passar toda a nossa eternidade com Deus, louvando, adorando e cantando vitórias a Ele. E nós vamos todos dizer em uma única voz: vivam, Senhor. Louvado seja o Senhor, que nos deu vitória, que nos deu vida e vida eterna. Então, meus irmãos, o que a gente pode concluir desse salmo? Desculpe por ter corrido. Eu peço para os irmãos analisarem bem esse salmo, tá? Não fica com o que eu falei. Leva para casa, abre todos os versículos, examine o salmo e vê se eu não estou trazendo alguma heresia. Como diz o Heber Campos, né? Eu vou contar para vocês a minha heresia agora. Irmãos, esse salmo é realmente um resumo da economia de Deus. Vamos então concluir. O que a gente extrai disso? 3 coisas. Deus pode manifestar seu poder soberano em toda a ordem da natureza, desde grandes mudanças na atmosfera que está acima de nós. Ele pode usar tudo isso que está acima de nós, no céu, como trovões, tempestades, furacões, como também na terra, por tsunamis. Você sabe o que é tsunami, né? É maremoto. Através de tsunamis, terremotos, erupções vulcânicas, fogo e brasas ardentes. Então ele pode usar as coisas grandiosas e que nós não conseguimos dominá-las. Mas ele domina e brinca com elas. E ele usa-as para os seus planos maravilhosos e grandes. Mas também Deus pode se manifestar ou usar gloriosamente coisas criadas imperceptíveis aos olhos humanos. Então, tudo serve aos seus propósitos eternos. Tudo serve aos seus propósitos eternos. Desde as imensas galáxias que os homens ainda estão estudando e não conhecem, lógico, não conhecem todas, porque não vão conhecer todas mesmo. Porque tudo isso é infinito e incalculável. Então, Deus pode usar desde as imensas galáxias até o menor vírus ou bactéria existentes no universo. Por quantas e quantas vezes Deus não cumpriu seu propósito vingativo usando o que é chamado na Bíblia de pestes, usando um simples vírus ou uma bactéria ou um fungo que você não vê a olho nu, nem eu. Então Deus usa tudo. Não há uma partícula de poeira que Deus não tenha um plano para ela. Você acredita nisso, irmão? Irmãos, isso é muito grande e maravilhoso demais. Quão grande é a sabedoria desse Deus. Então, olhando tudo isso, a gente vê também o seguinte. Em segundo lugar,
Aos olhos humanos, aos nossos olhos, em certos momentos de dor e tristeza, parece que nós sentimos o fim bastante próximo, não é mesmo? Em momentos de dor profunda, nós não vemos saída. Parece que nossos problemas são gigantes e são insolúveis aos nossos olhos. Mas Deus nunca perdeu o controle de seus planos. Ou seja, agora nós vamos explicar o que significa a palavra economia. O que significa a palavra economia? Ela é bastante boa, importante. A economia de Deus, ela no grego pode ser dividida em duas palavrinhas. Economia. A palavra eco significa, vem do grego oikos, que significa simplesmente casa. E nomia significa, do grego nomos, significa lei ou regras. Sabe o que juntando as duas significa para Deus? As regras da minha casa. Quais são as regras da minha casa? Deus fala. Está na Bíblia. Esse é meu habitat. Deus está tranquilo, porque Ele está dentro de casa. Eu controlo tudo aqui. Se eu precisar fechar a janela, eu fecho. Se eu precisar abrir a porta, eu abro. Se eu precisar trovejar aqui dentro, eu trovejo. Deus pode fazer isso. Olha que coisa grande. Então, a economia de Deus quer dizer simplesmente isso. Os meus projetos dentro da minha casa, do meu ambiente. Deus tem tudo como seu ambiente. Nós não conhecemos quase nada. Aos olhos de Deus, nada. Deus tem tudo isso dentro da sua casa. Então, a economia de Deus. Então, para nós, foge aos nossos olhos. A gente fica... E por que, então, nós vemos então tudo isso na vida de Davi? Você examina de novo o Salmo em casa e você leva essa ideia. Eu preciso conhecer. Porque quando Davi começou a luta dele, é lógico que ele teve ansiedades, medos, temores, pavores. Mas depois ele chega a ser velho e ele já ganha experiência. E ele diz assim, tudo está no projeto de Deus. Ele usa até a chuva, os trovões e os ventos e a natureza para cumprir os seus propósitos. Ele começa a ver Deus já de uma maneira mais ampla, né? E o plano de Deus, a economia de Deus. Então, as leis que Deus estabeleceu para a sua casa permanecem em perfeita ordem. Para mim, na hora da luta, não está nada em ordem. Para você, tudo foge do seu domínio, do meu domínio, e nós ficamos aflitos, porque nós não queremos perder o domínio. Isso Deus colocou em nosso coração, porque está no coração dele. Só que ele é soberano, e eu e você não. Então nós perdemos as rédeas das coisas. Mas aí o que Davi fez e o que nós fazemos no projeto de Deus? Nós corremos para Ele. Nós vamos para Deus. Eu oro ao Senhor. Senhor, socorro. Senhor, me ajuda. Simples o plano de Deus, irmãos. Nós é que complicamos as coisas. Por último, em terceiro lugar, a gente conclui que este capítulo 18 do livro de Salmos, o Salmo 18, é um daqueles capítulos da Bíblia que existe para encher de ânimo os eleitos que sofrem momentos de duras batalhas, para que perseverem e nunca desistam na jornada em busca da glória celestial, apesar das tribulações no caminho. Esse salmo está aqui para isso. Esse salmo está mostrando as coisas grandes de Deus, para mostrar que mesmo pequenos como nós somos, nós estamos no meio desse plano de Deus. Nós somos parte desse plano de Deus. E com a minha força ou com a minha fraqueza, Deus vai levar os seus planos a um bom final, a um grande final. Deus vai levar os seus planos a um grande final. Ele é maravilhoso. Nada foge do seu domínio. Por isso, Davi, quem sabe já velhinho, também escreve no Salmo 37, versículo 25, eu vou encerrar, diz o seguinte: Davi dá um testemunho. O que é que ele testemunha? Salmo 37, versículo 25. Simplesmente ele diz assim: fui moço, e já agora sou velho, porém jamais
vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus é um Deus de simplicidade. Quando você fala da economia de Deus, do projeto de Deus, você fala, vou ter que fazer faculdade para estudar isso. Não. Plano de Deus, nós estamos dentro do plano de Deus. Existem coisas grandes demais? Sim. A própria palavra de Deus diz que os planos de Deus são maiores do que os nossos. E que o conhecimento de Deus excede muito o nosso conhecimento. Lógico. Mas o plano de Deus sempre foi Cristo e sua igreja. E no fim das contas, vai ter faculdades, vai ter universidades, vão ter a ciência ultra avançada. Nós não sabemos nem onde a ciência vai chegar. Mas no fim das contas só vai sobrar Cristo e sua igreja. E tudo o resto vai ser jogado no lixo ou nas trevas, onde vai haver choro e ranger de dentes. Só vai sobrar Cristo e sua igreja. O projeto de Deus, então, não é tão complicado assim, né, meus irmãos? O que cabe a nós? Agregarmos à igreja. Permanecermos no corpo de Cristo. É esse que ele vem buscar. É permanecermos na vida da igreja. Ele não vai vir buscar grandes filósofos, pensadores ou cientistas. Ele vai vir buscar o mais ignorante dos seus eleitos. Ele vai vir buscar a sua amada igreja. É isso que vai sobrar no fim do projeto de Deus. Só. E só nós, eleitos. Olha que ousadia, presunção, né? Nós, eleitos. Sim, eu creio, estarei lá. E adorando o Senhor. Só vai sobrar nós. Só vai sobrar nós. Isso é lindo demais. Esperançoso. Que Deus acrescente esperança aos nossos corações. Esperança viva, como diz o apóstolo Pedro. Deus nos chamou, bendito Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o que nos resgatou para uma viva esperança. Deus acrescente a você e a mim viva esperança no projeto de Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar?